A graça e a paz a todos e a todas que fazem parte do nosso canal. Quero desejar uma boa tarde de quarta-feira para todos vocês e dizer que estou muito feliz pela inscrição de vocês no nosso canal. Nós estamos começando a nova etapa e conto com o apoio de vocês também em assistir os nossos vídeos e também compartilhá-los para dessa forma contribuir com o aprendizado, com o conhecimento, com a palavra de Deus. E eu quero dizer que estou muito feliz nesta tarde por estar gravando mais esse vídeo, amém? A gente vai continuar sobre o desafio do reino, que é um estudo que nós estamos fazendo, entendendo tentando entender com alguma profundidade maior a questão de Jesus e o reino de Deus, né? Dentro dessa perspectiva, tá? O texto que a gente vai ler é o texto de Lucas, capítulo 17, versículo 20, do Evangelho de Lucas, que diz: indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão ele está aqui ou ele está ali, porque o reino de Deus está entre vós. Em algumas versões diz: o reino de Deus está dentro de vós. Então esse dentro, entre, ok? Bem, de certa forma, que possamos entender isso. Mas a pergunta na primeira aula foi, né, assim, o grande questionamento, assim, na verdade, nós começamos o feedback falando sobre o que Jesus queria dizer com isso, né? Que o reino de Deus está entre nós, né? Estava entre nós, ou dentro de vós, ou entre vós. O que Jesus queria dizer com isso? Como os judeus, o povo, né, no seu tempo, no seu contexto, como eles ouviram isso, como eles entenderam isso, como eles perceberam isso, qual foram os desdobramentos disso em todo o processo da vida terrena de Jesus, né, no período do primeiro século, os seus patrícios, os seus contemporâneos, como foi que o povo viu isso, né? Qual foi o efeito, né? Qual foi o impacto disso? Qual foi o impacto disso para a classe sacerdotal, né? Para a classe religiosa? Qual foi o impacto disso para a classe política? E a gente vai, de certa forma, tentando dirimir essas perguntas, né? A partir da que a gente for discorrendo sobre essas questões, ok? Então, na aula anterior, na parte um do nosso estudo, a gente falou sobre que precisávamos entender o papel único de Jesus na história, né? E dois pontos fundamentais são relevantes para que nós entendamos, né, a vida, né, porque Jesus veio, né, entender a vida de Jesus e também para os seguidores, né, nós os seguidores, são dois pontos fundamentais. Aí eu falei da eleição e a vocação, né, partindo do princípio que Israel foi escolhido, mas o primogênito seria o Cristo, o Jesus, né, o Jesus encarnado. A gente falou de eleição e vocação, né, isso está na aula anterior, que vocês podem dar uma olhada, e também sobre estabelecer o reino final, né? A questão escatológica, né? Que a sua vinda estabeleceria o reino final. E aí eu falei sobre os judeus, né, não receberam Jesus, né? Mas e a sua vinda agora virá como rei e cumprirá aquilo que está dentro dos escritos proféticos, ok? Então está na primeira aula lá essa questão do estabelecimento do reino final, né? Onde trará um reino de harmonia, de paz, de restauração, de cura. Então a gente trouxe uma palavra lá nessa questão. Então, eleição e escatologia, né? E eu falei que Deus escolheu Israel para ser o canal, o meio de salvação para o mundo, né? E em todo o processo do Antigo Testamento, Israel vinha falhando, né, nessa questão do testemunho, a questão de ser luz para as nações, mas tudo apontava para o Cristo, né?
para o Cristo que seria o representante legal de toda a ordem criada, né, tanto de Israel como para o mundo. Então, é interessante que a volta, a vinda do Messias, né, para nós será o retorno, né, porque ele já veio, né, a segunda vinda, o parúzio, e isso restaurará toda a criação, toda a ordem criada e principalmente a obra da salvação, onde a completude de todas as coisas, né, onde nós chamamos de glorificação. Então, a gente parte daí, né, falando sobre Deus trazendo a história de Israel ao seu apogeu, né, através do qual a justiça e a misericórdia, que o reino de justiça, né, o reino de paz, a palavra Jerusalém significa isso, né, reino de paz, reino de justiça, né, então seriam reveladas, né, com a vinda do Messias, a gente crê nisso, né, nós que cremos na primeira e cremos que ele voltará a segunda vez, será uma restauração, né, para o povo de Israel, no tempo de Jesus, é a restauração para eles, né? Então Deus, né, restaurando a história de Israel, mas também a história de toda a humanidade, de todas as nações, né? Todos os povos do mundo serão restaurados, né, restabelecidos pelo Senhor. E isso revela o plano universal da salvação, da redenção dos homens, né? Jesus vindo, trazendo o seu reino de paz, o seu reino de justiça, o seu reino de amor, o seu reino de misericórdia, e estabelecendo o seu reino de uma vez por todas, né? Onde todos serão regidos pelo Senhor, todos os povos da terra, né? Percebam que é um plano universal de salvação, não apenas um plano tribal. Deus escolhe um povo para ser instrumento para salvar as nações. Então, os judeus dos dias de Jesus viviam, todos sabem, viviam sob o domínio, né, sob a hostilidade de outro povo, de outra nação. E na época de Jesus era o Império Romano, né, considerado o império mais extenso da história. Então, extenso que eu digo também de domínio, né? Você vai olhar o mapa com relação aos impérios, né? Babilônico, assírio, podemos perceber que geograficamente o domínio romano abrangia muito mais terras, a geografia dominante era mais extensa. Então, os judeus viviam sob a égide, sobre o governo, né, sobre o domínio dos romanos, né? E isso era algo, uma constância na vida do povo de Israel, né? Você vai ler a história de Israel, vocês vão perceber que Israel sempre vinha sob o jugo de uma nação, ou sob a hostilidade de uma nação, né? E aí a gente, voltando um pouco à história, aí lembramos-nos da Babilônia, né? Então, deve-se considerar que havia essa escravidão, né? Essa hostilidade, e o pior, em toda essa questão do jugo, do peso, né? Desse domínio de outro povo, né, sobre eles, há várias questões, as questões das taxas, né, dos impostos, taxas altíssimas cobradas, as leis estrangeiras, né, sendo implantadas, né, sucumbindo às leis do povo de Israel, tá certo? A violência, a brutalidade da opressão, a violência da opressão, né, sobre o jugo, sobre a escravidão ali. Não deixa de ser uma escravidão, né, porque Israel estava sob o governo, né, sob o desmando de outra nação. Mas a grande maioria considera isso não tão trágico como o paganismo, né? Talvez o mais trágico de tudo isso seria o paganismo, né? O paganismo dos estrangeiros, a Roma, né, com seu politeísmo, abraçando os deuses gregos, né, o panteão dos greco-romanos, né, e aí alguns consideram mais trágico, né, não sei nem a brutalidade, né, que também é um processo muito doloroso, o
os pesados impostos a serem pagos, mas principalmente a questão do paganismo, né? Que é algo que infligia diretamente na vida religiosa do povo de Israel, né? E isso era um duro baque para eles que já vinham saindo, né? Já há mais de 20 anos do jugo dos romanos, né? Aliás, dos babilônios, né? Então, que passaram 70 anos. Então, acredita-se que o mais trágico era esse paganismo dos estrangeiros, de uma certa forma interferindo na vida religiosa, algo tão importante para o seu povo, né? Para o povo de Israel. Então, essa relação opressora, ela faz parte da história de Israel, né? Desde a gente muito antigo, mas a gente se baseia pela Babilônia, quando invadiu o cativeiro babilônico, né? Levando os judeus cativos para o exílio, né? Que durou 70 anos, isso profetizado pelo profeta Jeremias, né? Ok? Então, embora alguns tenham voltado desse cativeiro de 70 anos, né? E os medo-persas foram essa instrumentalidade desse retorno, né? Para que o povo retornasse. Esse exílio geográfico, posteriormente, né? Saindo desse exílio, né? Geográfico, quase todos acreditavam no exílio teológico, né? Vou explicar o que é isso, né? Esse distanciamento, né? Desse distanciamento no sentido do cumprimento das profecias, né? Chamado por alguns de exílio teológico, né? Ou seja, eles estavam ainda distantes, eles acreditavam que havia uma distância ainda. Embora houvesse esse sentimento, floresceu esse sentimento da esperança messiânica, né, para esse judeu do primeiro século, mas alguns acreditavam ainda esse distanciamento, né? Então, eles estavam vivendo em um período dramático, né? E aí aguardavam, né? Como sempre aguardaram, mas depois de um cativeiro, eles reverdeceram, né? Reacenderam essa chama, né? Da restauração, né? Do seu povo, da sua restauração política, religiosa. Então, Deus colocando Israel no topo do mundo. Esse é um sentimento por parte do povo, né? Então, mas eles sentiam ainda, né? Mesmo estando na sua terra, mesmo saindo desse exílio geográfico, desse exílio babilônico, os judeus ainda viviam esse exílio, né? Esse distanciamento teológico, do cumprimento dessas profecias, embora eles achassem distante, mas havia uma expectativa. Então, é interessante a gente perceber isso, né? O cativeiro do babilônico durou 70 anos, né? Mas, como Jeremias havia profetizado, né? E o profeta Daniel, né? Falou desses 490 anos, né? Dessas 70 semanas de anos, né? E para muitos isso seria a continuação desse exílio, né? Desse distanciamento de Deus, né? Quando é que Deus voltaria, quando é que Deus traria, né? A restauração. Então, esse exílio teológico, né? Como é chamado por alguns, fala dessa questão, né? Que a crença em Daniel 9, capítulo 9, verso 2 e 24, né? Quando o profeta fala que ao invés do exílio durar 70 anos, o exílio duraria 490, né? 70 semanas de anos e um dia com 1000 anos, 490 anos. Então, tá? Então é claro que dentro desse contexto, de Daniel capítulo 9, verso 2, 24, eu não quero entrar no mérito da questão da profecia em si, mas isso vai revelar, alguns defendem esse exílio teológico, né, dentro dessa questão, dessa continuação do exílio, né, entre aspas,
que não seria 70, mas 490 anos, né? Tá certo? Então, alguns chegam a tratar dessa questão, né? Desse distanciamento do cumprimento das profecias para muitos dos judeus, partindo dessa profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 2 e versículo 24, que a gente, quando vai estudar escatologia, a gente traz muito do livro do profeta Daniel, tá certo? Então, só muito mais para explicar essa questão do exílio teológico, né? Dessa questão do distanciamento do cumprimento das profecias no que diz respeito à volta, à vinda do Messias, né? Isso para o povo de Israel, tá certo? Muito bem. Então, olhando para o quadro, o contexto vivido pelo povo, o contexto político, ele não era favorável, né? O contexto político da época para o judeu não era favorável a mudanças, né? Então não havia eles olhando humanamente não tinha esperança de uma restauração por parte de Israel, né? Não havia, né? Embora houvessem aqueles que levantassem a bandeira de uma libertação, como alguns partidos políticos religiosos, entre eles com mais assim dito como rebelde os zelotas, né? Os zelotes, mas não havia de certa forma nenhuma esperança olhando aos olhos humanos, né, de uma restauração, né, de uma retomada do povo, uma retomada política, de Israel ascender politicamente, governamentalmente, né, a questão do governo e tal. A política local, ela não era nem um pouco satisfatória, né, para essa restauração do reino. Então, aos olhos humanos, para muitos era possível, né? Judeus zelosos que tinham, que ainda, né, muitos rabinos, muitos que nos seus kibbutz, né, nos seus bairros, tinham as suas orações e também guardavam, né? Eram zelosos com relação à lei, com relação ao cumprimento das profecias. Esses judeus zelosos, eles denunciavam os judeus, né, dos dias de Jesus, né? Eles denunciavam algumas autoridades religiosas. E aí, né, autoridades que estavam comprometidas com o governo, e que de certa forma estavam, alguns vendidos, alguns fizeram acordos políticos, né? E aí eram denunciados por alguns judeus mais fervorosos, mais zelosos, né? Principalmente os zelotes também, que queriam essa libertação de Roma. Então, poderosos sumos sacerdotes eram ricos, né? Pseudo-aristocratas que trabalhavam de acordo com o sistema, né? O sistema que eu digo, vocês entendem, né? É o esquema, é o sistema. Então, havia uma troca de favores muito grande entre o império, entre o rei, né? E o povo, e a classe sacerdotal. Então, os herodianos, né? Os Herodes Antipas e tal. Então, vinha o império, o governo, vinha aquele testa de ferro, que seria os Herodes, mantidos no poder por conta de Roma, e a classe sacerdotal, o Sinédrio também está ali envolvido, né? Roma era que decidia quem governaria o seu povo, governaria os judeus, e ali o Sinédrio também é comprometido, né, com esse sistema político, né? Essa política do bom vizinho. Então, denunciado sim, então não havia, né, uma restauração do reino dessa forma, né? Cada um defendendo o seu peixe e cada um defendendo o seu pedaço, né? Então, autoridades comprometedoras, sumos sacerdotes, né, que ricos, pseudo-aristocráticos, né, trabalhavam de acordo com o sistema, se beneficiando, né, sempre que possível dessa situação. Então, não está muito longe, né, dessas questões políticas que nós estamos vivendo também, né? A gente pode ter uma noção do que realmente significa essas questões, né? Então, Herodes Antipas, considerado o principal Herodes narrado nos evangelhos, né? Em oposição ao seu pai, o Herodes o Grande,
foi um tirano que vivia em busca da riqueza, da grandeza, do poder, do status. Herodes Antipas foi o típico rei, né, que só via o seu lado, né, as suas benéficas, né, beneficiando sempre que possível de acordos feitos com Roma, né, e muitas vezes contrariando as próprias leis do povo, né, do seu de Israel, contrariando até as questões religiosas do povo. Então, e isso trouxe uma frustração popular, né? Uma frustração com relação ao governo de Roma, com relação às autoridades locais, com relação aos sacerdotes, ao sinédrio, com relação ao próprio Herodes, né? O Herodes Antipas. Então, vejam que essa relação religião e política, elas estavam sempre intrínsecas, né? Não, é difícil você desmembrar religião e política aí, né, nesse contexto, né? Então há uns que defendem até que hoje, ainda hoje é difícil isso, né? Política, religião, não se conversa. E hoje nós estamos vivendo, né, tempos e agora, né, de muita intervenção, né, por parte da igreja evangélica, né, nessas questões, né? E aí a gente percebe, por exemplo, eu sou pastor e trabalho e conheço alguns grupos de liderança, a gente vê muito essa bandeira, né, na questão da política e tal. Então não está muito distante, né? E às vezes a gente sabe que em algum momento isso trouxe grandes problemas, né? Mas enfim, eu não vou entrar no mérito disso, isso é outra discussão para nós, mas eu queria que vocês enxergassem, né, essa perspectiva de religião e política, algo bem intrínseco, bem miolo, no comportamento, né, no desenvolvimento do próprio povo, né? É difícil desatrelar política e religião de Israel, os partidos políticos religiosos, uns mais religiosos do que políticos, outros religiosos, mas também com a política muito forte, né? De supremacia, de autoridade, saduceus, fariseus e tal. E isso trouxe grande problemas, de certa forma, teve que trabalhar com essas questões, o político e o religioso caminhando lado a lado. Então, os evangelistas falam sobre essa questão do reino, uma temática bem discutida nos evangelhos, pelos evangelistas, né? Reino de Deus, reino dos céus, né? E fala, as próprias parábolas são, de certa forma, essas construções, né, de como será esse reino, a vinda do rei e tal, todas essas questões escatológicas, apocalípticas, ok? Então, quando eles desejaram, né, ver o reino de Deus, né, o povo, eles tinham em mente um lugar, né, em um lugar. Eles não tinham em mente um lugar no céu, nessa questão pós-morte, né? A perspectiva judaica era aqui, era na terra, né? Era uma restauração política, social, econômica. Não tinha essa perspectiva celestial, espiritual, né? Como em algum momento Jesus trouxe, né, essa perspectiva, indo além da questão do físico, né? Da matéria, dessa questão terrena. Então, quando eles desejavam uma restauração política, né? Circunstancial, né? Um modelo, mas Jesus apresenta para o seu povo, né, um modelo celeste de reinado, né? Modelo de reinado vindo do céu, um modelo de Deus sendo implantado na terra, né? Então, tanto é que Jesus, né, na oração do Pai Nosso, ele diz: venha o teu reino, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, para o judeu, esse reino era.
E o que nós percebemos que em algum momento Jesus também, né, ele não descarta essa possibilidade no sentido de dizer que esse reino também é estabelecido na terra, né? E a gente como cristão, a gente entende isso, né? Porque somos parte desse reino, né? E estamos vivendo nesse reino, né? Somos cidadãos desse reino, estamos agindo nesse reino. É claro que a dimensão desse reino ela é maior do que uma perspectiva terrena, né? Tem uma dimensão também celestial, é como é um modelo celeste de reino, né? Então, e aí que trouxe algumas inquietações por parte dos judeus, porque Jesus ele falou do reino, falou dessa perspectiva, né? A oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, venha teu reino, né? Aí Jesus diz, o reino de Deus está entre vocês, né? Então, e aí a gente viu no Evangelho de Lucas, né? No capítulo 17, verso 20, o reino de Deus não vem com visível aparência, né? Então, em algum momento esse reino, a proposta, né? Como Jesus traz esse reino, vai fugindo um pouco daquela perspectiva, né? Política terrena apenas, né? Então Jesus ele, né? Fala dessa perspectiva, mas dentro de uma dimensão, né? Dentro de uma elasticidade de pensamento, né? Muito maior do que essa limitada pela proposta, né? Pelo pensamento, né? Dos próprios judeus com relação a esse reino, a esse governo messiânico, né? Então é interessante observar isso aí, né? Que os contemporâneos de Jesus sabiam que o Pai, o Criador, né? Desejava trazer justiça e paz para este mundo nos seus dias, né? Então é uma perspectiva política, terrena, né? Então a questão e aí a gente vai afunilando isso aí no sentido de que a questão era como isso ia acontecer, né? Como esse reino, né? De justiça e paz, como assim os judeus pensavam, nessa perspectiva de mundo, né? Na sua cosmovisão, no tempo de Jesus, né? É claro que isso veio de um processo desde o Antigo Testamento, desde os seus ancestrais, né? Então, mas como os contemporâneos de Jesus sabiam que o Criador desejava trazer justiça e paz para este mundo, e eles acreditavam que era nos seus dias, né? E de certa forma Jesus veio, né? Veio trazendo o quê? Paz, justiça, né? Numa proposta de reino totalmente, né? Não digo totalmente, mas muito diferente daquela proposta que eles pensavam. Então houve em algum momento uma confusão, né? Hermenêutica, interpretativa por parte dos estudiosos e, consequentemente, por aquilo que o povo já vinha ouvindo, né? Fazendo esses confrontos, né? É o Messias? Não é o Messias? É o Messias, aí não é. Então ficou né? Nesse questionamento. A grande questão é como e quando, através de quem? Como, quando e através de quem, né? Como será esse reino, né? Como, quando e através de quem? Quem, né? Então, essas três perguntas, elas nos fazem entender um pouco, nos fará entender um pouco, mais ainda, né? Abrirá o nosso entendimento sobre essas questões, né? Como eu falei para vocês, a política ela não era satisfatória. Como é que seria isso, então? Como seria a restauração desse reino, né? Como seria isso? Como se daria, né? Quando? Em que época? E por quem?
E aí, olhando para o cenário da época, a contemporaneidade, o povo, né? Poderíamos, e nós lendo um pouco sobre o contexto do primeiro século, onde Jesus estava inserido, e o povo judeu, que era um dos principais ouvintes das mensagens de Jesus da época, nós podemos destacar três opções, né? Três opções nas quais estavam diante dos judeus, né? que poderiam, de certa forma, desenvolver essa perspectiva de reino que eles tanto almejavam, né? Então nós poderia até ser mais opções, né? Mas eu quero destacar essas três, né? Três opções que estavam diante dos judeus nessa questão da restauração, quem restauraria, quando e como, né? Então, como seria restaurado, por quem e quando. Aí nós teríamos, olhando para alguns cenários, nós teríamos algumas opções, mas, aliás, os judeus teriam algumas opções. A primeira delas era o cenário religioso, né? Então, os manuscritos, opção dualística, né? Apresentada pelos manuscritos do Mar Morto em Qumran, né? Ok? Poderia ser uma das opções, né? Essa perspectiva religiosa, né? Desse dualismo do bem e do mal, né? Entendeu? Essa separação desse mundo caído, né? E a espera até que Deus faça o que está para fazer nesta terra. Então, essa perspectiva do bem e do mal, dessa separação, seria uma das opções. Separar-se do mundo, esperar, né, até que Deus faça o que está para fazer, até que Deus cumpra aquilo que prometeu através das Escrituras. Essas seriam das opções apresentadas, né, que estariam ali. O povo estava vivendo esse dualismo, né, essa guerra entre o bem e o mal, né, e uma opção por separar-se. Os essênios fizeram isso, né? Os essênios se separaram. Os essênios é uma dissidência dos fariseus, né? Que em algum momento eles entenderam que o farisaísmo estava corrompido, né? E eles passaram a interpretar a lei, né, dentro da sua ótica, com algo mais radical, né? E eles acreditavam que os fariseus não estariam guardando a lei ou observando como era. Então, os essênios, eles optam por uma vida totalmente ascética, uma vida totalmente separada, uma vida totalmente longe, né, de um contexto mundano, né, de um contexto. Então passaram a viver nos desertos, né? Passaram a viver isolados, né? Os essênios vivendo em tribos. E essa foi uma das opções até a vinda, né? E eles aguardavam o juízo de Deus sobre a terra. E eles seriam os escolhidos, né? Porque eles estariam ali se separando. O reino de Deus começaria por eles. Desculpa. Então essa foi a opção dada, sentir, né, que os essênios, houveram outros grupos, mas a gente conhece mais os essênios nesse período histórico, né, que eles se reservaram, que eles se esconderam, né, eles optaram por essa, e eles tiveram uma espécie de dualismo religioso, né, a questão do mal, a questão de se afastar do mal, se afastar, entendeu? Então havia essa dicotomia entre bem e o mal, e eles alguns rituais, algumas práticas de purificação, justamente para se manterem puros, né, com a chegada com o cumprimento dessas profecias, com a chegada do rei. Então, dentro dessa perspectiva religiosa, a perspectiva política, né, com os partidos políticos religiosos, aí nós temos os herodianos, que eram os defensores do governo de Herodes, nós temos os publicanos, né, que são os cobradores de impostos, nós temos os fariseus, os saduceus, né? Nós temos algumas classes de pessoas, né, que viviam nos seus blocos, e seria uma das opções, a opção comprometedora de Herodes, né,
de construir para si fortalezas, palácios, né? A questão de conviver com seus líderes políticos, né? De forma que você esperar alguma coisa em troca, né? Entendeu? Então, esse sistema político, essa barganha, né? Era outra opção, né? Mas uma coisa muito forjada, né? Muito contaminada, né? Então, essa opção comprometedora de heróis, de construir palácios, fortalezas, né? Ok? De conviver com seus líderes políticos de forma a esperar alguma coisa, que Deus aprove tudo isso, né? Então percebam que pelo viés da política, com certeza essa opção essa opção desse sistema político corrompido, não dava muito legal não, embora se tentasse entender e a gente, não, é pelo viés político que as coisas vão mudar, e a gente está vivendo um pouco disso, né? Sempre essas bandeiras ideológicas de partidos e tal, para sanar os problemas do Estado, da sociedade, de um povo, de uma nação. Então essa esperança, né, de restauração através do viés político está muito contaminado pelo ego, né, pelo desejo de obter, de ter, né? Então, quando se esvaziar o eu, e compartilhar o nosso, fica difícil essa restauração em qualquer setor, né? Principalmente na questão da política. A outra opção foi a questão da revolução, né? Do levante, da guerra, né? E os zelotas, eles eram, né? Eles oravam e amolavam as suas facas, né? As suas espadas, a chamada Guerra Santa, né? Então, faça as suas orações, mas afie suas espadas, prepare-se, santifique-se para a Guerra Santa. Então, e Deus lhe dará a vitória militar. Então, esse seria também, né, um movimento, né, um dos movimentos, né, que poderiam contribuir para a restauração, né, até Deus vir, né, intervir. Ok? Seria uma vitória teológica também, né? Sobre o mal, né? Porque o bem vence o mal e as trevas, né? E tudo que eles pertencem. Então, uma revolução política, uma revolução religiosa. Aí a primeira, professor, disse que a primeira é religiosa, sim, mas religiosa mística, né? O misticismo que não deixa de ser religioso, né? Uma áurea mística de separação, de vida reclusa, de se afastar, de esperar em comunidade. Então houve muito disso, né? De se afastar, nós tivemos na história do Brasil também muitos segmentos, né? de lideranças religiosas que preferiram viver uma vida, né, e criaram comunidades, né? Mas essas são as opções, né? Optar por esse dualismo místico, né, de separação, de guerra entre o bem e o mal, optar pela política, né, pelos enlaces políticos, ou pela uma revolução religiosa, né? Ou aí religiosa no primeiro ponto, mais um lado mais separatista, ou religiosa no terceiro ponto, né, que o segundo fica político, de um lado mais revolucionário, né? Vamos partir para a briga, vamos brigar, vamos lutar, a guerra é santa, né? Oremos, Deus nos dará a vitória. Então, vitória sobre o mal, não deixa de ser uma vitória também teológica, né? Ok? Então, é nessa perspectiva, ok? Ok, pessoal? Então, o que é que nós percebemos nisso tudo? O que é que nós percebemos? Que Jesus, em seu contexto, ele não estava adepto a nenhuma desses segmentos, né? Jesus, ele não era nem separatista,
né? Como foi o primeiro, né? Vou aqui me esconder, vamos aqui, né? Vamos nos santificar aqui, vamos ficar reclusos, só nós, e vamos criar aqui uma metodologia ritualística de purificação, de jejum, né? Embora Jesus teve um momento de oração, de jejum, mas ele não ficou recluso. Jesus estava na cidade, Jesus estava pregando, Jesus estava confrontando, Jesus estava abraçando. Ele não resolveu sair, se esconder, né? Então, Jesus tinha convicção da sua vocação, daquilo que veio fazer. Então, ele não optou por viver uma vida que os essênios, né, preferiam, né, optaram. Não, né? Alguns chegam a dizer que Jesus viveu um momento entre os essênios, mas isso é uma especulação, né? Do período que ele, dos 13 aos 30, né? Mas isso é uma especulação. Mas que Jesus ele não optou por ser um separatista, né? Jesus não optou por entrar na política, né? O sistema político, né? Do me dá para lá e para cá, né? Toma lá da cá, né? Uma lava a mão que eu lavo a sua, uma mão lava a outra. Jesus não optou por isso também, né? Também não optou pela revolução, né? Vamos quebrar tudo, vamos partir para cima, vamos lá, vamos quebrar, vamos bandeira, vamos. Jesus, não. De um momento, né? De um momento Jesus, né? Nós tivemos lá no Jardim do Éden, Jardim de Getsêmani, perdão, quando Jesus estava lá, o Pedro lá pegou a espada e plantou a espada para cima, cortou a orelha do soldado. Jesus repôs a orelha do rapaz e disse: peraí, não é assim não, aqui não é pela força não, amigo, vamos deixar o negócio se cumprir, né? Então, Jesus, em seu contexto, ele não foi envolvido seja por partidos separatistas, seja por partidos políticos ou mesmo partidos religiosos revolucionários, né, como os zelotes. Não. Ele preferiu, né, focar naquilo que veio fazer, tá certo? Jesus se envolveu, né, no sentido com as pessoas. Jesus pregou aquilo que ele veio fazer, pregou o evangelho, pregou a salvação, pregou o reino, né? Ele disse: olha, o reino está entre vocês, o reino está aqui, né? Então é interessante essa questão, ok? Jesus voltou-se para as escrituras, né? Diferentemente desses modelos que a gente apresentou, Jesus se voltou para as escrituras e resgatou um modelo único de reinado na terra, amém? Então, Jesus, modelo único. E aí esse diferencial, e aí esse choque, né, na cabeça do judeu, o que era esse reino, né? Como seria estabelecido? Quando? Aí Jesus vem com essa proposta, e de certa forma uma proposta diferente daquilo que o judeu do primeiro século tanto pensava e tanto entendia. Jesus veio trazendo, né, esse modelo escriturístico de reino, de reinado na terra, né? De um reinado na terra, tá bom? Então, houve um resgate desse modelo de um reinado na terra, tá certo? Então, eu queria que vocês entendessem isso e percebessem como isso é importante para que nós venhamos ter uma compreensão bem melhor do que Jesus estava querendo dizer com essa questão do reino entre nós. Amém? Então, quero agradecer a presença de todos, né? Eu quero agradecer, na verdade, de todos o nosso canal, divulguem o nosso trabalho, porque esse é o objetivo de trazer crescimento do conhecimento, de vida espiritual e de alguma forma contribuir com vocês, né, na vida cristã de vocês,
para que a cada dia vocês sejam abençoados e abençoadas pelo Senhor. Amém? A paz de Cristo, Deus abençoe a todos e até a próxima aula, né, com o nosso estudo sobre o reino. Amém? A paz do Senhor.